Pronto. Bom, pessoal, então vamos começar. Deixa eu só marcar aqui o quadro onde é que eu consigo escrever. Então, vocês estavam me perguntando sobre a questão da representação do grupo, né? Deixa eu... Cadê você? Está aqui. Então, veja, talvez para tornar a coisa um pouco menos abstrata, a gente pode tentar dar uns exemplos mais explícitos, né? Eu não sei se vocês já tinham percebido isso, mas, por exemplo, vamos dizer o seguinte. A gente está falando de uma álgebra de Lie, né? Então, a gente começou, no caminho do livro, foi descobrir que essa álgebra de Lie ela vem, né, de uma representação do tipo LZ, que é x py menos y px. Tá? E a gente viu que na representação de funções de onda, isso aqui são operadores diferenciais. Ok? E a gente descobriu que esses operadores diferenciais, ele tem, né, o Lx e o Ly aqui, eles satisfazem a álgebra de Lie, que é Lx, Ly é igual a IH cortado a Lz. Tá certo? Todo mundo é operador aqui. Tá? Só que veja, a representação desse cara aqui são esses operadores diferenciais que agem em funções, levam funções em funções. Tá? Só que se você olhar essas matrizes aqui, ó, vamos pegar aqui a matriz 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Pegar essa matriz aqui, 0, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0. Tá? E vamos pegar a terceira matriz assim. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, menos 1, 0. Tá? Vamos chamar essa matriz aqui de SX, SY e SZ. Tá certo? Bom, quanto é que é SX, SY? Ó, linha vezes coluna, 0. Linha vezes coluna, 1. Então, 0, 1. Linha vezes coluna, 0 de novo. Linha vezes coluna, 0, 0, 0 e menos 1. Então, é isso? Deixa eu ver se eu não fiz besteira. Oi? Então, e aí, ó. Peraí. Linha vezes coluna, linha vezes coluna. Nananã, o último lá. E menos 1 aqui, né? 0, 0. Tá? E quem é SY, SX? Então, ó, linha vezes coluna 0, 0, 1. 0, 0, 1. Né? Menos 1, 0, 0. Tá certo? Deixa eu ver se eu não estou fazendo uma besteira. Né? Então, menos 1, 0, 0. E, por último, 0, menos 1, 0. Tá certo? Agora, vamos ver quem é SX, SY menos SY, SX. Então, é isso menos isso aqui. Não vai dar certo isso, não. Tem algum erro aqui, espera um pouquinho. Esse cara gera a rotação aqui. Será que eu estou errando aqui? Não, tá certo. Peraí, se eu tiver assim. Vocês estão vendo se eu estou errando alguma coisa? Peraí. 0, 1, 0, menos 1, menos 1, 1, 0. Isso, agora o contrário. 0, 0, 1, menos 1, 0, 0 e
0 menos 1, 0. Tá certo. Não era para estar dando isso, pessoal. Eu estou errando alguma coisa besta. Se vocês puderem me ajudar, deixa eu ver. Ah, não, eu sou idiota, desculpa, pessoal. Isso não tem esse 1 aqui não, o gerador. Foi mal. Tô fazendo besteira. Tá? Foi mal. Então isso muda o que aqui? 0, 0, 0. Né? Aquele ali com esse cara aqui é 0, 0, 0. Esse é 0, 0 menos 1 e aquele ali é 0 todo mundo. Isso, foi mal, tá? E aqui, provavelmente, aqui agora é todo mundo 0, né? Essa linha com esses caras aqui. Esses aqui também. E na última linha eu vou ter menos 1 no meio. Tá? Por que? Inverter o sinal? Não, porque ó, SX, SY menos SY, SX. Então isso aqui vai dar o quê? Esse cara aqui menos esse. Então eu vou botar aqui 0, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0. Isso aqui é menos SZ. Tá vendo? Deixa eu ver. Então vocês estão vendo que a gente está... Se vocês depois fizerem as outras todas, vocês vão ver que a gente vai encontrar uma álgebra de Lie proporcional a essa álgebra de Lie aqui. Ó. Tá certo? Mas esse cara, ele tem uma natureza totalmente diferente desse cara aqui. Esse aqui são operadores diferenciais atuando em funções. E esses caras aqui são matrizes atuando em matrizes coluna 3x1. Certo? E como que você interpreta isso? Né? Ou seja, essa ideia aqui, ela é anterior à representação. Ela é o que a gente chama de grupo abstrato. Né? Ele é, digamos, a essência da rotação, independente do que você está girando. Se é o argumento de uma função ou se são componentes de um vetor. Entendeu? Então, quando a gente fala de representações de um grupo, a gente está falando de quando você realiza o grupo numa coisa específica, entendeu? E o que a gente descobriu é que essas realizações, essas representações, elas podem ser sempre escritas em termos de representações irredutíveis, que são representações que não podem ser quebradas em representações menores. Que são os blocos. Do ponto de vista do L, aquela representação irredutível, ela não é tão útil assim. Por quê? Porque você, para representar uma função, digamos de θ, né, você pode pensar nesse cara aqui como uma coisa assim, psi, Lm, e os harmônicos esféricos aqui Lm. E está somando em Lm. Tá? θ. A gente vai ver já que esses caras aqui para um L fixo dão representações irredutíveis, são as representações irredutíveis do grupo de rotação. Tá certo? Então, se eu faço um giro na minha função de onda, eu sei que esses coeficientes aqui com L diferente nunca vão se misturar. Por mais que minha função de onda precise de infinitos coeficientes aqui, né, porque lembra, o L vai de 0 a infinito, né, e o M vai de menos L a L. Por mais que minha função de onda precise de todos eles, eu sei que sob o giro eles não se misturam. Certo? Mas você pode ter outras evoluções aqui da função de onda, por exemplo, digamos que a sua função de onda depende de um certo raio também, ou, né, que seja, pensa que uma coisa tipo uma gaussiana, e ela vai se deslocar, por exemplo, para a direita, porque tem uma certa velocidade de grupo ali da sua função de onda, certo? Isso esse tipo de transformação vai misturar esse cara com esse cara, vai misturar L's diferentes. Porque não é só rotação que acontece com a sua função de onda, outras coisas acontecem com a função de onda. Se o seu operador hamiltoniana fosse só proporcional aos L's, né? Então a única coisa que a hamiltoniana ia fazer quando passasse o tempo é girar sua função de onda, aí você poderia dizer, não, isso aqui é interessante porque se eu começar com uma função de onda que só tem um certo L, ele vai continuar tendo só aquele L. Certo? Mas o meu operador hamiltoniano, ele não é um operador proporcional só a L quadrado, por exemplo.
Ele vai ter outras coisas aqui também. Esses outros operadores aqui, eles vão gerar transformações que podem misturar esse cara com esse cara aqui. Tá? Do ponto de vista do orbital, isso aqui não é tão útil, a questão de ser representações irredutíveis. Tá certo? A questão é a seguinte. Quando você vai para uma função de onda com componentes, você tem aqui as componentes da função de onda, certo? Quando você fizer giro, essas componentes se misturam, tá certo? Só que na sua hamiltoniana, geralmente, não aparece nada além disso. Tá? Ou seja, não vai ter nenhum tipo de transformação dentro da sua hamiltoniana que envolva as componentes que não sejam ações do grupo de rotação. Tá certo? Isso está mais ou menos claro? Né? Porque tudo que importa para a gente, geralmente o que importa para a gente é o propagador exponencial de menos I HT sobre H cortado, certo? Então, a ação da hamiltoniana sobre um estado é o que dá a evolução temporal dele, certo? E tudo que a gente quer saber se uma coisa é ou não é quando uma coisa permanece sendo uma mesma coisa, certo? A gente diz que uma coisa é uma coisa quando ela permanece sendo aquela coisa que ela era, certo? Tudo que é. Tá. Tá, o que eu quero dizer é o seguinte, por que a gente diz que uma cadeira é uma cadeira? Porque ela continua sendo uma cadeira ao longo do tempo, certo? A gente diz que uma partícula é uma partícula porque continua sendo uma partícula ao longo do tempo. Porque digamos que a cadeira ela se transformasse em uma outra coisa ao longo do tempo. A gente não poderia dizer que a cadeira é a cadeira, porque se ela se transformou em tubarão, ela é uma cadeira tubarão, entendeu? É uma outra coisa. É um exemplo meio maluco, mas o ponto é o seguinte, a gente classifica as coisas pela permanência no tempo delas, digamos assim, certo? E como a gente está tratando de hamiltonianas aqui, que podem ou não gerar esse tipo de rotação, a gente pode procurar, então, que tipo de dinâmica a gente tem normalmente. Nas hamiltonianas comuns que você vai encontrar por aí, você vai encontrar nelas sempre os geradores de rotação matriciais desse tipo aqui, ó. Certo? Então, você tem a hamiltoniana, que é uma partícula num campo magnético. Aí, no campo magnético vai ter ali associado a ele um certo SZ, por exemplo, que vai ser o momento magnético da sua partícula. O momento magnético está interagindo com um campo elétrico externo, certo? Então vai aparecer um SZ na sua hamiltoniana. Como vai aparecer um SZ na sua hamiltoniana, aqui vai gerar rotações nesses caras aqui, certo? Só que não aparece, a gente não tem na física normal, você não tem operadores esquisitos matriciais que não sejam esses geradores de rotação. Tá? Normalmente você não tem esse tipo de coisa. Você não tem um gerador que seja uma matriz diferente desse tipo de matriz aqui. Tá certo? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é o seguinte, se agora eu penso numa representação aqui, uma função de onda com mais componentes aqui, várias componentes, eu posso fazer a seguinte pergunta. Se essas componentes todas aqui são representações do grupo de rotação, ou seja, se essas componentes são modificadas pela rotação através do grupo de rotações, eu sempre posso encontrar os subconjuntos que sejam representações irredutíveis, certo? Então, digamos que eu descobri que essa componente não se mistura com mais nenhuma outra quando eu faço giros, essas três só se misturam entre si e essas duas só se misturam entre si, certo? Faz sentido lógico, físico, de modelagem, eu dizer que isso aqui é uma partícula só? Ou se na evolução do tempo, esse cara nunca se mistura com esse cara aqui, e esse cara nunca se mistura com esse cara aqui? Eu posso dizer que são coisas diferentes porque quando o tempo passa, eles continuam tendo essa característica independente. Certo? Então, por exemplo, a gente poderia muito bem fazer uma teoria complicada em que aqui eu tenho um spinor de um elétron, certo? Então eu tenho aqui um spinor do elétron, alfa, beta, certo?
e aqui eu tenho, sei lá, um campo escalar, um campo escalar não, uma função de onda escalar para o Higgs, sei lá, H, certo? E eu poderia chamar isso aqui de uma partícula só. Tá? Mas sobre o grupo de rotações e sobre a evolução temporal, esse cara aqui nunca se mistura com esse cara aqui. Eles sempre são independentes. Do ponto de vista cinemático, tá? Mas eu não quero complicar muito a discussão. Então, eu poderia muito bem sempre trabalhar com esse tripleto aqui e falar que isso aqui é minha partícula, eu dou um nome qualquer para ela, entendeu? E trabalho com a dinâmica dela, mas eu não estou ganhando nada em fazer essa união. Tá? Eu estou só complicando a minha vida. Eu posso muito bem fazer uma descrição em que esse cara é um objeto independente desse cara aqui. Na natureza, na prática, você poderia simplesmente representar todo mundo com um campo só, com um monte de componente, sendo que a primeira componente vai ser o Higgs, as próximas 4 vão ser os spinores de Dirac, que dão o próton, o elétron e o positron, né? Outras com um quark top, outra com não sei o quê. Faço um vetorzão gigante e escrevo uma lagrangiana para esse campo, entendeu? E resolvo tudo como se tudo fosse uma coisa só. É tipo a natureza, o objeto que representa conteúdo material todo, entendeu? Só que se eu quisesse representar um experimento em que eu só tenho um elétron, eu teria que pegar essa matriz coluna, botar só a segunda e a terceira componente diferentes de zero e o resto igual a zero. Eu teria que lidar com esse objeto complicado, com coisas que não iam interagir aqui na minha newtoniana, porque eu ia ter que usar a lagrangiana do modelo padrão o tempo inteiro, entendeu? Mas como a gente vê que esses caras eles têm essa existência independente, né, no tempo, a gente quebra e chama, não, na verdade, a natureza toda ela pode ser, a gente pode identificar isso aqui como elétron, isso aqui como quark, isso aqui como neutrino e assim por diante, entendeu? E quem está ajudando a gente a fazer essa classificação de partículas, isso aqui é a classificação de partículas de Wigner, né, é o grupo de rotação. E o grupo de rotação, justamente ele atua assim por causa da newtoniana, não envolver esses outros tipos de elementos mais complicados aqui, geradores mais complicados, que digamos, misturariam representações diferentes. Tá? É muito ruim, mais ou menos, ajudou, melhorou. Isso também porque a gente estava tirando foto do JM, os dois óculos, quando a gente fazia colocava o bracket e o operador no meio, a gente acabou descobrindo aí que a gente consegue montar aquela matriz que tem as componentes na diagonal, que são as matrizes de Isso. Pauli, né? Não, são todas. Inclusive as de Pauli na representação de spin meio. São várias matrizes. É só da representação J meio. Tá. Então tem todas aquelas matrizes diagonais, e daí depois você faz uma transformação na aula de terceira passada, que você tem uma blocagem bem diferente e você percebe que ela é irredutível. Então, essa blocagem que a gente está vendo, na verdade, são cada um daqueles blocos que representa um tipo de partícula da natureza? Sim e não. É por isso que eu comecei com isso aqui. Do ponto de vista da representação do grupo de rotação orbital, a gente não distingue... Porque, digamos o seguinte, digamos que nas nossas hamiltonianas da física sempre fossem proporcionais aos operadores de rotação. A única coisa que poderia aparecer na minha hamiltoniana ia ser uma combinação linear de Lx mais beta Ly mais gama Lz. Digamos que as minhas... Da mesma forma que a gente tem P ao quadrado sobre 2m, mais um potencial, por alguma razão a gente vivesse num mundo onde as nossas hamiltonianas fossem sempre assim. Ou seja, as transformações temporais fossem sempre geradas pelos operadores sobre os geradores de rotação. Nesse tipo de planeta, de mundo, de universo, uma função de onda que só tem o L1 nunca vai se misturar com a função de onda que tem L2. Nunca ela vai evoluir no tempo e começar L1 e terminar L2. Nunca. Porque a gente sabe que esses caras são representações irredutíveis. Ou seja, sobre rotação você mistura os M's, mas não mistura os L's. Certo?
Aí você poderia falar, não, então eu tenho a função de onda da partícula L0, a função de partícula L1, a função de onda da partícula L2. Você poderia chamar de partículas diferentes, certo? O problema é que na nossa realidade, as nossas hamiltonianas não são tão simples assim. Na nossa realidade, a nossa hamiltoniana vai ter operadores de P ao quadrado, que gera outros tipos de transformação aqui. Se você pegar o que o P ao quadrado gera numa combinação linear aqui, se você botar o raio também, né? Aí você tem um certo R, que pode depender de L, de Rzinho aqui. Você vai ver que o P ao quadrado, ele pode misturar componentes de L's diferentes. O tipo de transformação que ele gera aqui na função de onda mistura esses L's diferentes. Então não tem porquê, eu não tenho agora, ou seja, uma partícula L1 não permanece sendo L1 no tempo. Uma partícula L1, simplesmente pelo fato do tempo passar, ela pode virar uma partícula L2. Um estado L1 pode virar um estado L2. Então não faz sentido físico eu distinguir como se fossem duas entidades diferentes. Porque elas não são, é uma coisa que se começar de um jeito não permanece sendo aquilo. É uma cadeira que vira, né, outra coisa. Certo? O que acontece é que essa aqui é parte da história. Porque eu posso ter componentes aqui discretas. Certo? Eu posso ter componentes discretas aqui. E o que eu descubro é que essas componentes aqui não vão misturar representações de spin diferente. Se misturassem spin diferentes, eu não poderia mais dizer que essas partículas são partículas. Né? Elas vão ter que ser só partes de uma entidade maior. Agora, se você quiser realmente ficar confuso sobre essas coisas, você pode pensar o seguinte, na dinâmica prática, isso pode acontecer. Você não pode ter, né, um elétron, um positron, que vira um fóton. Então você pode dizer que existem elétrons e pósitrons? E fótons? Ou é tudo a mesma coisa? Porque isso pode acontecer. Certo? Então, do ponto de vista cinemático, em que você não está cinemático, do ponto de vista desacoplado, essas coisas até existem. Mas do ponto de vista acoplado, né, se você pensar que o elétron está interagindo com os fótons, faz sentido dizer que fótons e elétrons e pósitrons são coisas diferentes, ou eles são só, tipo, elementos numa matriz mais complicada? E, de certa forma, eu diria a segunda coisa, a segunda resposta, né? Mas que aí eles deixam de ter uma existência fundamental para ter uma existência efetiva, né? Efetivamente, a gente geralmente encontra o elétron existindo por um tempo razoável, para a gente, tempo longo o suficiente para dizer que ele existe, entendeu? É uma coisa que a cadeira eventualmente vai ser destruída, mas isso a gente não vai dizer que ela não existe, que cadeira não existe só porque daqui a 1000 anos ela não vai existir mais, entendeu? Eu estou saindo umas tangentes aqui, pessoal, foi mal, mas... Mas está mais claro? Tá, eu vou começar a parte da... Mas isso é uma coisa que geralmente a gente não discute na graduação, né? Que é essa questão... E mesmo quando você vê isso num curso de pós-graduação, na classificação de Wigner, você vai simplesmente ver isso do ponto de vista matemático. Espera um pouquinho, eu tenho aqui as representações do grupo de rotação, e então cada representação irredutível eu vou chamar de uma partícula diferente. Eu vou dizer que pode abrigar uma partícula diferente, aí você descobre, não, espera um pouquinho, pode ter massa, então uma combinação de spin e massa me dá uma partícula diferente, mas aí pode ter carga, então uma combinação de spin, carga e massa vai me dar uma partícula. Não, mas pode ter sabor também. Então uma combinação de cor, sabor, carga e massa e spin te diz uma partícula diferente, entendeu? Isso te dá a classificação do modelo padrão. Mas eu raramente vejo as pessoas discutindo por que a gente faz isso, né? E a resposta está um pouco dentro disso que eu estou tentando falar para vocês, né? Tá nessa questão de como que a gente classifica uma coisa como sendo uma coisa, como é que a gente diferencia uma coisa da outra, né? E aí vai nessa direção. Mas eu espero ter ficado um pouco mais claro. Mais alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre isso? Ou a gente pode voltar para a vaca fria?
então, deixa eu pegar aqui. Eu não sei, o Demetrio postou a lista de vocês já? Como a prova não vai ser uma prova escrita, eu não vou me importar de dar a lista meio que depois da prova, tá? Porque como vocês vão ter o exercício da entrevista para fazer antes, eu acho que meio que tanto faz. Mas eu ainda vou passar a lista de exercícios do capítulo 11 e 12, tá? Como a prova não vai ser escrita. Se eu falei escrita, eu falei errado. Com relação à data, professor, vai ficar para sexta-feira que vem? Com relação à data, vai ficar para sexta-feira que vem? Muito provavelmente. Você vai dar o exercício na sexta? Ou Não, aí eu dou tipo quinta-feira ou quarta-feira. Eu posto lá no Classroom, o exercício é esse. Aí vocês quebram a cabeça e depois eu entrevisto vocês sobre os exercícios. Não, é um exercício para todo mundo. Podem discutir, tá? À vontade entre si, só que cuidado. Discutam entre si, mas tenham certeza que vocês estão entendendo. Não simplesmente decorem o resultado que uma outra pessoa obteve, porque na hora que vocês forem aqui no quadro, eu vou apertar vocês para ver se vocês realmente estão entendendo. Se vocês me dizem, por que isso é assim? Vocês não, porque é assado. Mas por que é assado? Então eu posso fazer igual criança pequena e perguntando por quê, até chegar no momento que vocês não vão saber dar resposta e eu vou saber quanto vocês estão sabendo, entendeu? Ok, então pessoal, a gente estava fazendo uma conta meio chatinha, que era para calcular a nossa representação em termos de funções de onda do LM, certo? Para isso, a gente começou com LL, tá? E aí a gente usou o fato de que você tem o L mais aqui igual a zero, né? Calculou a projeção θφ nesse cara aqui e encontrou o seguinte: psi LL de θφ é igual a menos 1 elevado a L 2L mais 1 fatorial sobre 4π 1 sobre 2 elevado a L fatorial seno de θ elevado a L exponencial de ILφ. Alguma dúvida em relação a isso aqui, pessoal, que a gente obteve na última aula? Como que a gente obteve e tal, vocês lembram, né? A gente pegou a representação desse cara aqui, em termos de derivada, operadores de derivados em relação a φ e θ, tá? A gente aplica... Pode falar. Eu só não entendi de onde surgiu o termo esférico nessa parte. Não tem harmônico esférico, quer dizer, tem, mas... Você encontrou aquele de LL, aí depois você acrescentou o harmônico esférico na conta, aí falou... Não. Tá. Então, basicamente, o que a gente tem é o seguinte. d de θ mais I cotangente de θ, d de φ, atuando em psi LL de θφ é igual a zero. Tá certo? Agora, eu fiz de um jeito diferente na outra aula. Eu vou fazer de um jeito que fique talvez um pouco mais claro agora. A gente sabe que esse cara aqui, ó, ele também satisfaz isso aqui, ó, LZ, né? LZ, LL é igual a LH cortado LL. Tá certo? Então, se eu pegar agora a projeção desse cara aqui, θφ de novo, eu vou ter o quê? Eu vou ter que menos I d θ de psi LL de θφ é igual ao quê? H cortado M cortado L psi LL θφ. Até aqui tudo bem?
Tranquilo? Dá para ver facilmente que a solução dessa equação aqui é psi LL de θ tem que ser igual a um certo U que pode depender. Aqui tem o R também, mas o R eu estou poupando, tá? Que só depende de θ. Aqui está errado. Aqui é φ. Tá? O gerador, o Z é no XY, né? E o φ é o ângulo XY, tá? Isso. Então esse cara aqui só depende de θ vezes exponencial de I L. Aqui tem lado. I L φ. Tá? Até aqui tudo bem? Então eu usei o problema de alto vetor e alto valor do LZ para simplificar o meu psi-LL. Aí meu psi-LL virou esse cara aqui. Tá? Agora que eu sei que meu psi-LL tem que ter essa cara aqui, eu substituo essa cara lá. E aí isso vai dar o que para mim? Del θ. Só que esse cara aqui, ele derruba o quê? Um IL, certo? I com I dá menos L, cotangente de θ, atuando em U, L, L, de θ igual a zero. Tá certo? Aí, para resolver essa equação aqui, eu fiz aquela mudança de variável. Mi é igual a cosseno de θ. Como θ está definido de 0 a π, o mi vai de menos 1 a 1. Ou de 1 a menos 1, se você preferir, tanto faz. Tá certo? Então eu posso usar ou essa variável aqui sempre. Tá? Nós temos uma relação de 1 para 1 entre elas. Eu faço a mudança de variável aqui, faço a mudança dessa derivada. Essa derivada vai virar d mi dθ, né? Ou seja, d dθ vai virar d mi dθ d mi. Tá certo? Substituo lá e vou descobrir que o meu ULL ele tem que ser proporcional a seno de θ elevado a L. Que é aquilo ali. Como eu tenho essa liberdade dessas constantes aqui, isso é tudo constante, tá? Isso aqui é só porque depois eu preciso normalizar essa função de onda e esse cara aqui vai me dar uma normalização. Mas é só uma constante arbitrária que eu escolhi de forma conveniente para mim. Essa parte é constante na minha cabeça. Tá? Mas tudo foi deduzido, digamos, fazendo a continha. Não teve nenhuma mágica, nenhuma até agora, pelo menos. Isso aqui tá claro, pessoal? Então a gente tem esse negócio aqui. Usou esse cara aqui. Tá. Agora a gente tem que se organizar para fazer essa continha mais chata. Então vamos lá. A gente agora quer calcular com L-. Vamos lembrar que o L- aqui, nessa representação, ele vai ser o quê? Menos H cortado, exponencial de menos I φ, d dθ, menos I cotangente de θ, d dφ. Tá certo? E eu quero aplicar essa brincadeira aqui para obter o meu psi com os L's diferentes. Tá bom? Aqui, pessoal, só faltou eu botar que tem uma função de R ainda, tá? Tem essa função de R aqui. E a gente discutiu na aula passada, espero que vocês lembrem, que ela só pode depender de L. Tá? Lembra que a gente falou da Hamiltoniana, do autovetor da Hamiltoniana, sobre o grupo de rotação, como é que faz. Por isso que ele não pode depender, né, de nenhum rótulo, nem de LZ, nem de LX, nem de LY. Só pode depender do momento angular total. Tá bom?
Tá, mas isso não vai ser importante pra gente. Na verdade, a parte que importa é o L- atuando nesse cara aqui. Só que isso aqui depende de R e o L- não tem R nenhum nele, certo? Então a gente não precisa se preocupar com isso. Agora a gente precisa saber a ação repetida deste cara aqui. Tá certo? Então vamos ver o seguinte. Quando eu atuar um L- no meu psi-LL, tá? Eu vou ter a ação deste operador aqui nesse pedacinho aqui. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a menos H cortado e menos I φ. E aqui eu vou ter assim, del θ. E como eu estou aqui, eu vou ter mais L cotangente de θ e só. Atuando aqui no mesmo cara. Vou botar aqui no psi-LL. Até aqui deu para compreender? Menos H cortado, isso. Aqui está compreensível? Né? Porque eu peguei só esse cara, esse menos I dd φ e atuei aqui. E substituí aqui pelo cara que caiu da exponencial. Tá certo? Só que agora eu posso juntar esse cara com esse cara aqui. Então vai ficar assim, ó. Menos H cortado. Depois que atuou o operador, eu posso dizer que isso aqui vai ser del θ, mais L cotangente de θ, atuando em exponencial de menos I φ psi-LL. Tá certo? Beleza. Agora, se a gente aplicar o L- novamente, o que vai acontecer? Menos I cotangente de θ del φ aplicado del θ mais L cotangente de θ psi-LL exponencial de menos I φ. Tá certo? Agora pensa, esse cara atuando aqui, beleza, esse operador atuando aqui, esse operador aqui, ele comuta com esses aqui. Né? Porque isso aqui é dd φ, comuta com dd θ, né? E comuta com isso aqui, porque né, φ, θ e φ são variáveis independentes. Então, eu posso pensar nesse φ atuando aqui. Só que aqui é psi-LL exponencial de menos I φ. No meu psi-LL, eu só tenho esse cara aqui dependendo de φ. Então, se eu juntar esse pedaço com esse aqui, só isso aqui, eu vou ter exponencial de IL menos 1 φ. Então, esse operador aqui, ele vai atuar nesse termo, vai cair esse número comuta novamente com esses caras aqui, porque é só um número, então eu posso jogar de volta aqui. Tá? Está ruim? Mais ou menos? Como é que tá? Então vai ficar assim. L menos ao quadrado vai ser igual a menos H cortado ao quadrado. Eu só botei o menos dentro do quadrado ali só para ficar completo, tá? Deixa eu ver se eu estou fazendo alguma besteira. Não.
razão com isso. Tá certo? Ok, então aqui agora vai ter uma coisa assim, ó. D θ mais L menos 1 cotangente de θ, d dθ mais L cotangente de θ, tudo isso atuando em psi LL em psi LL exponencial de menos if. Espera um pouquinho. Aqui eu esqueci e peraí, aqui. E aqui eu tenho ainda, ó, menos h cortado exponencial de menos if. Tá? Então agora que isso fica aqui ainda, exponencial de menos if, e agora vai ficar menos i 2 φ. Professor, aí quando você colocou aqui duas vezes aí, Oi? na penúltima linha ali, você colocou a exponencial de novo, só que deixa passando lá pra frente. Não, calma. Essa aqui, ó. Ah, não, desculpa, é que eu botei no lugar errado. É que aqui só é o L. É que quando é o quadrado que tem essa segunda aqui. Isso. Na hora que eu for corrigir, eu corrigi errado. Só tem esse cara aqui que eu tinha esquecido, tá? Agora que eu atuei meu operador diferencial aqui, eu posso passar ele por esses operadores aqui, porque eles não atuam mais nesse exponencial. E aí ele vem para cá. Tá certo? Então, a gente tem que L menos chapéu elevado a um certo N, tá? Que eu vou chamar de N por enquanto, vai ser assim, menos H cortado elevado a N. Agora eu vou ter um produtório do operador del θ mais L menos N cotangente de θ atuando em exponencial em psi LL exponencial de menos i n. Não, aqui é i 0 até, 1 até n. Só ver se eu estou fazendo certo, rapidinho. Se n for 1, esse cara é 1, esse cara é 1, n mais 1. Isso. Isso. Tá certo? Não. Eu não posso fazer nada por enquanto. Mas depois que eu atuar esse ddφ aqui e substituir esse cara aqui por L menos 1, aí sim eu posso passar até lá. Tá? Então, tá vendo? Isso aqui é um operador diferencial só. Tá ok? Quando o meu... Aqui não é N, tá, pessoal? Desculpa, aqui é I. I mais 1. Tá? Ou seja, o primeiro operador aqui é com L, né? O outro com L menos 1, e assim por diante. Então, um cara dá esse... Tá tudo certinho, né? Beleza. Só que a gente sabe outra... Bom, isso aqui ficou claro, pessoal? O tanto quanto possível? Tá. Agora a gente vai usar o seguinte.
A gente sabe que L menos atuando L vai igual a C menos L menos 1. Tá certo? E o meu C menos cadê você? Tá aqui. E o meu C menos, vou escrever a expressão geral dele para LM, vai ser igual a H cortado raiz de J mais M, isso, J não, L, obrigado, L menos M, caramba, L menos M mais 1. Tá certo? Ou seja, isso diz pra gente o quê? Que se L menos N vai ser igual ao quê? Aquela brincadeira ali, menos H cortado elevado a N, produtório até N de I igual a 1, del θ mais L mais 1 menos I, cotangente de θ. Deixa eu ver. Isso mesmo, cotangente de θ. E aqui eu vou ter exponencial esse LL, exponencial de menos I N φ. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, tá? E dentro desse produtório aqui, eu vou botar no denominador esse C menos aqui, ó. C menos L, e aqui vai ser L menos I. Mais 1. Tá? O primeiro termo vai ser LL, depois L menos 1 e assim por diante. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, é isso mesmo. Isso aqui tá tranquilo, pessoal? Uma continha chata eu estou fazendo à mão porque eu acho que é interessante vocês verem essa dedução, né, diferente daquela que vocês obtêm usando o método de Frobenius, coisas do tipo. Tá certo? Tá. Então, a primeira coisa que eu tenho é o seguinte: esse H cortado aqui, ele corta com esse H cortado aqui. Tá certo? E eu tenho o produtório desses caras aqui. Esse produtório aqui. Tá? Mas antes disso, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar aqui L menos N é igual a M. Tá? Então, vamos lá. Psi LM é igual a... Deixa eu ver... menos H cortado elevado a L menos M. Peraí. Isso. L menos N é igual a M. Então, N é L menos M. Isso. M. Produtório até L menos M de I igual a 1 de D θ mais L menos mais 1 menos I cotangente de θ dividido por H cortado. Eu vou já tirar esse H cortado. Não, deixa eu tirar depois. H cortado raiz de
L mais L menos I mais 1. E aqui vai ser... Espera aí, deixa eu ver se eu fiz uma besteira. Não. L menos I mais 1. Tá, então vai ficar... Espera aí. L menos... Espera aí, isso. Não, pessoal, esse cara aqui é L menos I mais 1, tá certo? Tá certo. L menos I mais 1, L menos I mais 1, certo? E aqui, mais 1. Tá? É só esse cara aqui, tá? Que eu me confundi um pouquinho. Então é L mais M, só que M agora é L menos I mais 1, então fica L mais L menos I mais 1, que é esse cara aqui. E aqui é L menos I mais 1, mais 1. Ou é menos 1? É mais 1. Mais 1. Tá bom? E se LM vai ser igual a menos 1, né? Aqui, esse produtório também vai ter L menos M por termos, então vai ficar só menos 1 elevado a L menos M. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver se eu tinha feito... Tá, tudo bem, isso mesmo. Menos 1 mais M, tá? Ok? Aqui agora eu vou ter produtório de I igual a 1 até L menos M, D θ. Agora vamos ver o que acontece com esses caras aqui, ó. Esse pedaço aqui vai ficar assim, 2L menos I mais 1, tá? Ou melhor, 2L mais 1 menos I. E esse pedaço aqui vai ficar assim, L menos I mais 1 menos 1. Então isso aqui vai dar só I. Tá certo? L menos L, 0, menos I mais I menos 1 mais 1, 0. Então fica só I aqui. Tá certo? Então, o que vai acontecer aqui? O que isso aqui vai virar? Quando eu multiplicar I, que é 1, por 2, por 3, por 4, por 5, até N. Deixa eu botar aqui. Né? Quem é? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 até L menos M. É L menos M fatorial. Tá certo? E agora esse outro pedaço aqui, ó. Vai ser 2L mais 1, ou seja, vai ser 2L, né, quando I for igual a 1, depois 2L mais 1, 2L mais 2, até quanto? Qual vai ser o último cara aqui, ó? Vai ser quando o meu I for L menos M. Então vai ser assim, 2L mais 1 menos L menos M. Tá certo? Vocês estão me olhando com uma cara de que vocês não estão entendendo nada. Não, É só impressão minha? Eu não sei se você concordou que você não está entendendo nada. Tá. Beleza, então vai até L menos M, certo? O meu I, então, termina em L menos M, isso mesmo. Certo? Então, o último termo aqui vai ser quanto? Vai ser L mais M mais 1. Tá certo?
Isso aqui está claro, pessoal? Só que o que é isso aqui? Né? Lembra? Esse meu M aqui é menor que L. Então esse cara aqui é menor que esse cara aqui. Isso aqui é 2L fatorial dividido por L mais M fatorial. Tá vendo que eu estou diminuindo? Não, peraí, eu estou ao contrário. É o contrário, peraí. Falei besteira, né? Isso, esse cara aqui é um número positivo, então eu estou somando sempre. Tá, foi mal, pessoal. Isso, então é esse cara aqui, L mais M mais 1 fatorial. Aí ele está diminuindo, tá vendo que ele está diminuindo de 1, até chegar nesse cara aqui. Quando ele chegar nesse cara aqui, eu não quero que tenha mais nada. Então esse cara aqui vai ser 2L menos 1 fatorial. Tá, deixa eu ver se eu não errei alguma coisa aqui, peraí. Esse cara aqui é 2L mais... Tem algum erro aqui, pessoal? Espera um pouquinho. Que aqui é LM, então aqui vai ser L menos M. M é L menos I mais 1. Então era para ter cortado com esse 1 aqui, não era? Ah, não, é justamente esse cara aqui, né? Desse aqui, não. Então tá certo, esse cara aqui é isso mesmo. L menos I mais 1. Tá certo, é isso mesmo. Tá? Isso significa então que aqui eu vou ter uma coisa assim. L mais M mais 1 fatorial. Deixa eu ver só se eu estou fazendo isso certo. Tá? E aqui eu vou ter raiz de 2L menos 1 fatorial. Tá certo? Agora a gente precisa se preocupar com essa brincadeira aqui, ó. Então antes disso a gente lembra daquilo ali que a gente tinha feito, né? D de θ é igual a D mi de θ D de mi. Tá certo? Mas lembra que o mi é cosseno, né? Então isso aqui vai ser menos seno de θ D de mi. Deixa eu ver se está certo. Tá. Né? E quem é cotangente? Cotangente aqui vai ser mi dividido por raiz de 1 menos mi quadrado. Lembrando que no intervalo de 0 a π, cosseno vai de menos 1, de 1 a menos 1, mas seno é sempre positivo. Né? Que o seno vai de 0 até 1, depois 0 de novo. Como ele é sempre positivo, por isso que eu botei aqui a positivo da raiz. Tá certo? Então, agora o nosso produtório, o nosso operador que vai aparecer ali vai ser assim. Menos seno de θ, D de mi, mais L menos I mais 1, mi sobre raiz de 1 menos mi quadrado. Isso é um termo genérico lá do meu produtório, tá? Como que eu posso simplificar esse termo aqui? Né? Lembra que o que aparece lá pra gente, quem que está aqui dentro? É raiz de 1 menos mi quadrado elevado a L. Tá certo? O que acontece quando atua esse primeiro cara lá? Vai ficar assim, ó. Esse cara aqui é raiz também, deixa eu ver se eu não estou errando alguma coisa. Cosseno, seno, d de θ, é isso aqui mesmo, d de θ, é esse cara aqui, então aqui.
Cosseno menos seno, tá tudo certinho. Então vamos lá. Menos raiz de 1 menos mi quadrado, d de mi, mais, vamos pegar o primeiro termo, que é L, mi sobre raiz de 1 menos mi quadrado, e esse cara está atuando em raiz de 1 menos mi quadrado elevado a L. Tá certo? Quanto que é isso aqui? Vamos atuar isso aqui uma vez. Vou pegar esse primeiro termo aqui, vai ficar... menos L, raiz de 1 menos mi quadrado, né? Vezes a derivada da interna, que vai ser menos mi sobre raiz de 1 menos mi quadrado. Tá certo? Espera um pouquinho. Isso, tá certinho. Mais L mi sobre raiz de 1 menos mi quadrado, tá? Atuando no mesmo cara. Espera aí. Então, deixa eu fazer com mais passos. Então, esse cara vai ficar raiz de 1 menos mi quadrado elevado a L menos 1, tá certo? Mais L mi, a mesma coisa. Raiz de 1 menos mi quadrado L menos 1, que é esse cara dividindo esse cara aqui. Espera aí que tem algum... Ah, tá certo, tá certo. Tá? Esse cara aqui corta com esse cara aqui, esse cara aqui fica mais, aqui fica L menos 1, aqui fica L e aqui fica mi também, junto com esse mi aqui. Então você vê que esses dois termos são iguais. Tá certo? Isso aqui vai ficar como? Vai ficar 2L raiz de 1 menos mi quadrado elevado a L menos 1. Oi? Tem o que para fora? Ah, sim, desculpa. Tem um mi, sim. 2L mi. Tá certo? Eu estou pegando o primeiro operador aqui e atuando no psi-LL. Mas aí eu tenho que dar elevado a L. Isso aqui é aquilo que a gente já tinha lá, né? Seno de θ elevado a L. É isso, né? Isso. Né? Isso aqui é simplesmente o seno de θ elevado a L escrito em termos do mi. Não ficou bom ainda? Não, tá. Tá? Ok. Agora, o que acontece quando a gente atuar o próximo termo aqui? Certo? Ó, então, a gente tem esse primeiro cara aqui, que, digamos, foi o primeiro operador atuado então, em... Deixa eu botar aqui. Raiz de 1 menos mi quadrado elevado a L. Certo? Deu aquilo lá. 2L mi, raiz de 1 menos mi quadrado, L menos 1. Tá certo? Agora eu vou atuar esse cara aqui, só que agora com L menos 1 aqui. Tá? Então vamos lá. Menos raiz de 1 menos mi quadrado, d mi, mais L menos 1, mi sobre raiz de 1 menos mi quadrado, tá? Deixa eu ver, se eu esqueci alguma coisa, não. Isso aqui tudo atuando aqui em 2L mi, raiz de 1 menos mi
quadrado elevado a L menos 1. Tá certo? Bom, olha que interessante. Essa estrutura que a gente tinha era assim. Esse operador com L, atuando com esse L aqui. Tá? Agora a gente tem uma coisa similar, exceto por esse Mi aqui. Só esse Mi que eu tô... Deixa eu ver se eu lembro besteira. Tá certo, tem que colocar a derivada. Isso tem que ser assim mesmo, tá? Ok. Tá. Então, quando esse operador aqui atuar aqui, eu vou ter uma coisa nova. Mas quando eu tiver esse operador atuando nesse pedaço aqui, ó, o que vai acontecer? Vai ser a mesma coisa que eu já tinha antes. Só que com L trocado por L menos 1. Tá certo? Então, aquilo lá vai ser assim. 2L Mi, né? Esse operador atuando aqui. Mas esse operador atuando aqui vai me dar esse resultado aqui. Só que com o L trocado por L menos 1. Todo mundo concorda? Fica assim, ó. 2L menos 1 Mi raiz de 1 menos Mi quadrado elevado a L menos 2. Tá certo? Mais... Agora, este operador atuando em Mi, o que acontece? Isso aqui dá 1. Tá? Vai ficar como? Esse cara vai ficar menos raiz de 1 menos Mi quadrado mais L menos 1 Mi quadrado dividido por raiz de 1 menos Mi quadrado. Certo? Agora eu multiplico em cima e embaixo aqui por raiz de 1 menos Mi quadrado. Aqui vai ficar, isso aqui é o quadrado, vai ser simplesmente menos 1 mais Mi quadrado, tá certo? Então, né, deixa eu botar aqui direitinho, vai ficar assim, menos 1 menos Mi quadrado mais L menos 1 Mi quadrado, dividido por raiz de 1 menos Mi quadrado. Tá certo? Bom, deixa eu ver se eu não errei nada. Tá certo. Então vai ficar menos 1 mais Mi quadrado, só que aqui eu tenho menos 1 aqui do Mi quadrado também. Tá? Então esse cara aqui vai embora com esse cara aqui. Tá? E aqui eu vou ter assim. Menos 1 mais L Mi quadrado. Tá certo? Deixa eu ver só se não errei nada aqui. Tá certo, então tá. Mais menos 1 mais L Mi quadrado dividido por raiz de 1 menos Mi quadrado. Isso vai multiplicar esse cara aqui. Né? Ou seja, 2L raiz de 1 menos Mi quadrado L menos 1. Tá certo? Esse cara aqui vira L menos 2. E agora eu só preciso combinar esses caras aqui com esse cara aqui. Tá certo? 2L, deixa eu ver aqui.
assim. 2L mi. 2L menos 1 mi. Mais menos 1 mais L mi quadrado. 2L. Menos 1 quadrado. L menos 2. Tá certo? Esse aqui vai ficar com esse cara aqui. Deixa eu ver. Esse cara aqui. Quadrado. 4. L vezes L menos 1. 4 quadrado L menos L menos 1. Menos 1. Mais 2L quadrado. Tá certo, né? Não. Aqui é 2L. Isso. Oi? Nesse aqui, né? No quadrado. Isso. Tá. Só que, cara, eu acho que eu fiz um erro ruim de cálculo e essa conta não... Não, ela tem um padrão simples. O problema é que eu achei que eu ia conseguir fazer de cabeça agora, mas eu não estou conseguindo. Tem alguma coisa que está me faltando. Deixa eu ver se eu consigo pensar. É que tem um pulo do gato. Na verdade, isso tudo você vai reescrever como sendo uma derivada enésima em relação a mi disso aqui, entendeu? E eu perdi como é que faz isso. Eu fiz uma vez na mão, mas eu não estou com as contas aqui. Deixa eu ver, essas coisas se combinarem mais facilmente, mas eu não estou vendo o último termo sumir aqui. Deixa eu ver se eu fiz alguma besteira. Esse cara tá certo. Isso mesmo, menos seno, tá certinho. Esse cara daria 0 se fosse outro caso. Sobra esse mi. É porque no fim o resultado vai ser uma coisa assim, ó. Del mi atuando em raiz de 1 menos mi elevado a 2L. Só que agora eu não estou conseguindo pegar como é que fez isso. Só que a gente acaba ocupando muito tempo da aula com isso. Pessoal, eu vou fazer, como faltam 10 minutos, eu vou fazer essa conta de novo e aí eu mostro o pulo do gato para fazer esse último passo aqui. Ok? Mas tá, mais alguma dúvida, pessoal? Vocês estão entendendo a lógica aqui, pelo menos? É simplesmente uma questão de aplicar o operador, mas esse tipo de cálculo, assim, de manipular as coisas nesse nível de detalhe, eu acho que é muito importante para você ter uma sensibilidade maior do que essas coisas significam, entendeu? Por isso que eu quis fazer essa conta nesse nível de detalhe. Mas só falta eu entender esse último passo aqui para poder passar de uma forma mais bem digerida para vocês, ok? Mas é isso então, pessoal. A gente pode tirar dúvidas ou encerrar por agora.